Olá, tudo bom? Aqui é Eliette Santos, sua Master Coach. Estamos juntos por 42 capítulos de Uma Vida com Propósito. Hoje é o 22º dia e hoje nós vamos falar de um tema muito bonito, de um tema maravilhoso que é criado para se tornar semelhante a Cristo. Então vamos lembrando aí, recapitulando, hoje é o 22º dia. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8, 29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1,15. Tá? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o seu destino, o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: faça o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Assim como Deus, somos seres espirituais, tá? Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas como Deus. O ser humano é relacional. Podemos dar, receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral, podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Então, nós somos responsáveis para Deus, porque para Ele nós somos capazes de discernir o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9, 6, Salmo 139, 13 e 16. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em plenitude que havíamos perdido. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Você tem sido a imagem e semelhança de Deus? Você tem o caráter de Deus, de Jesus Cristo? Não estou dizendo aqui, quando a gente diz assim, tal pai, tal filho, a gente está dizendo da aparência física. Ou, por exemplo, eu vou falar para vocês, é muito interessante. Eu não criei a minha filha, né? Eu reencontrei há 5 anos. Mas é incrível, a nossa forma de falar. Se você assistir os vídeos dela, a nossa forma de gesticular, a gente fala com as mãos, a gente tem muito em comum, somos muito parecidas na forma de falar, de tomar decisões, apesar de termos nossas diferenças. Então eu quero te perguntar hoje, o quanto você tem o amor de Cristo no seu coração? Se de fato o seu caráter tem se aproximado do caráter de Jesus. E a gente vai falar muito disso nesse capítulo, né? Estou aqui me antecipando. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4, 24. Então, deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus, tá? O desejo de ser divino manifesta-se em todos. Se manifesta toda vez que tentamos controlar as circunstâncias ou o futuro e as pessoas ao nosso redor. Você é controladora? Eu estou trabalhando isso em mim, gente. Eu tenho uma tendência de querer que tudo saia do jeito que eu quero, mas eu já tenho melhorado bastante. Então, você tenta ser Deus quando você quer ter controle de tudo. Isso não é bom. E a gente sofre muito. Quem tenta ter controle de tudo, e claro que as coisas não saem 100% como a gente quer, sofre. Então, na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele. Que assuma valores, ética, caráter, atitudes e caráteres próprios dele. E a Bíblia diz, agora é hora de termos um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês,
o que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossas vidas. Efésios 4, 22, 24. Sabe, é o que eu falei já em outros vídeos. Se você pega isso aqui, que ele não é seu, e leva para casa, esse marcador, isso é roubo. Então, assim, se você copia o texto, se você copia vídeos dos outros, a gente tem tanta coisa que a gente faz, que a gente, olha, mania de incluir a gente, né? Desculpa. Baixar PDF sem pagar o livro do autor. Eu fazia isso, hoje eu não faço, porque eu sei que isso não é o caráter de Deus, isso não é ético, isso não é certo, isso não é correto. Julgar, criticar, a gente vem falando tanto disso, né? Isso não é caráter de Deus. E Deus quer que você seja a sua imagem e semelhança, inclusive no seu caráter, no seu coração. Esse negócio de não perdoar, de não relevar, isso não é de Deus. Então avalie como que está aí o seu caráter, avalie como você está diante de Deus. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do seu caráter. E como que se desenvolve o caráter? É realmente a gente se relacionando com pessoas desafiadoras. É realmente você batendo de frente com os desafios da vida. É ali, nesse momento, que você molda a sua linguagem, a sua... são os desafios da minha vida que eu vejo como eu estou me comportando. Quando algo não sai como eu quero, eu falo, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? Quando eu tenho desenvolvido esse caráter, eu tenho crescido. Quando você está revivendo várias vezes a mesma situação, tem algo que você ainda não aprendeu. É possível que você esteja passando, vivendo e revivendo algo que você tenha que aprender. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais perto o seu caráter estiver de Deus, você não vai ter mágoas, rancores, raivas, ressentimentos, não vai viver brigada, emburrada. Isso não é característica de Deus. Pense nisso. Deus quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade ou se tornar autômato, que seria um robô, né? Uma pessoa sem vontade própria. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. E Deus criou você com um caráter único. Portanto, é óbvio que Ele não pretende destruir isso em você. Igual eu sou comunicativa. Deus não quer que eu fique quieta num canto, amuada, fechada ali. Isso não é da vontade de Deus. Ele quer que eu seja a Eliette. Ele me fez para eu ser eu. Então, tem pessoas que naturalmente mais falantes, outras são mais quietas. Então, Deus respeita a personalidade de cada um. E Ele criou você assim porque Ele te ama assim. E Ele tem um propósito para você exatamente como você é. Então, toda vez que você se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por esses momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Ai, por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? O que eu ainda não vi? O que está ainda precisando ser moldado no meu caráter? Mostra para mim, Senhor. E Deus vai mostrar para você. E quando você passar por essa fase, ela não se repetirá. Maravilhoso, né? Virão outras fases. Mas cada vez você vai se tornando mais forte, mais perto de Deus. Então se permita ser moldado, se permita passar de fase, se permita crescer. Você vai ver que de repente certas coisas nem vão ter mais importância na sua vida. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, João 10:10, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas, por meio da fé e da oração. Em suma, acredita que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa do céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta da realização pessoal.
Mas Deus não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Excelente reflexão, né? Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Olha só que interessante, a vida não gira em torno de você. Vem os desafios para que você cresça. Pense nisso. A obra do Espírito Santo de Deus em você. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3,18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida nesse mundo. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Aliás, convide ele, sabe? Eu falo isso pra vocês, eu tinha isso com roupa, né? Não, eu gostava de vestido comprido, mas eu gostava que ele fosse tomara que caia. Eu achava bonito. E me disseram que isso não era bom. E eu não fiz assim de uma hora para outra. E eu falei que se isso realmente não fosse da vontade de Deus, que o Espírito Santo tirasse isso de mim. E hoje, gente, eu não me vejo de roupa sem manga. É muito difícil você me ver com alguma coisa, assim, acha estranho. Então, eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim. Aliás, eu convidei ele. Sabe? Toda vez que eu faço as minhas orações, eu peço, Espírito Santo, tira de mim tudo que não é de Deus. Sabe? Que eu não tenha sonhos que não sejam os sonhos de Deus para minha vida. Que eu não tenha vontades que não sejam as vontades de Deus para minha vida. Vai permitindo, vai convidando o Espírito Santo para trabalhar na sua vida. Ok? Então, olha, o Espírito convida ele. E Cristo, ele vive em você. Ele está aí em você, mas você tem permitido? Olha, Cristo vive em vocês, Colossenses 1:27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer as coisas certas nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito Santo de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessária. Então convide o Espírito Santo para agir na sua vida, para te limpar, para te dar força, para te dar fé, para te restaurar. Tá bom? Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou-se com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Josué 3,13. A obediência libera o poder de Deus. Imagina, gente, atravesse o Rio Jordão. Como? Você está vendo um rio imenso, uma água super corrente. Coloca o pé. É muita fé, gente. É muito lindo isso. E quando eles colocaram o pé na água corrente, o que aconteceu? O rio se abriu para eles passarem. Então, o primeiro passo é o passo da fé. Então, faça isso. Deus espera que você haja primeiro. Não espera sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma do seu caráter se desenvolver. Já viu aquele ditado? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Na verdade, tá com medo? Vai com fé. Troque. Vai com medo mesmo? Vai com fé. Apresente na presença de Deus. E não se sinta pequeno, não se sinta incapaz. Porque quem te capacita é Deus, quem te prepara é Deus. Não é um curso, não é uma faculdade. É claro que ter esses conhecimentos terrenos é importante para nós. Mas Deus tem propósito para você. E Ele vai te preparar e Ele vai te capacitar. Coloca o pé na água corrente. Ele vai abrir o Rio Jordão da sua vida. O desafio que você está vivendo. Ele está contigo. Tá bom? Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento nos é dito para fazermos todo o esforço. Lucas 13:24. Você não pode ficar apenas esperando que as coisas aconteçam. Então, deixe que a fé de Deus, sabe, vai com fé, vai com amor, vai com coração. Não fica só esperando que as coisas aconteçam. Coloque ação.
é importante. Lembra que você tem um livre-arbítrio, que você tem as escolhas. Escolha o melhor caminho e vai. Vai com fé que Deus está contigo. Paulo explica em Efésios as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Efésios 4, 22. Em segundo lugar, devemos mudar nossos pensamentos. Deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. Efésios 4, 23. E a Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 22. Isso no coach nós diríamos mudar a sua crença. O que você pensa, o que você acredita sobre você? Ai, eu não sou boa o bastante, eu não sou capaz. Ai, não dá certo pra mim, dinheiro é difícil. Meu Deus. E aí você vai gerando ali. E Deus te convida a mudar a sua mente, mudar os teus pensamentos. Cuidado com o que você pensa, você cria a sua realidade pelos teus pensamentos, tá bom? A boca fala do que o coração tá cheio, do que tá aqui, ó, na sua cachola. Então, cuidado com o que você pensa. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma de hábitos. Se você acha que pode carregar um papelzinho que não é seu, logo você tem um hábito negativo. Cuidado com os teus hábitos. Quais são os teus hábitos? A soma de hábitos, o caráter é basicamente a soma de hábitos. É o mesmo que você comer errado todos os dias. O que você tem que mudar para emagrecer? O hábito. É só isso que você tem que mudar. Veja quais são os hábitos negativos que você tem hoje na sua vida. Pensamentos, comunicação. O que tem hoje de negativo? Julgamento, crítica. O que tem de negativo na sua vida? Qual o hábito negativo que você tem, que você precisa remover para se aproximar do caráter de Cristo? Pense nisso. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Oh, glória a Deus. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter, tá? Muitos presumem que os estudos bíblicos e oração é tudo que necessitamos para crescer espiritualmente, mas algumas questões de vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas, sabe aquelas pessoas abençoadas? Abençoadas que Deus manda para sua vida? Não tem aquelas filhas de Deus, assim, especiais, que parece que até o respirar da pessoa, assim, é de Deus, assim, que te incomoda no íntimo. Pois é, Deus manda ela para você. Olha que presente lindo, para trabalhar o seu caráter, né? Então é isso, amada. Serve para mim, viu? E aí ele prefere agir por meio delas para realizar milagres. Assim passamos a depender um dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos, né? Então, a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Viu, dona Eliette? Isso é para mim total, gente. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. Amar os pecadores, amar as pessoas que não são perfeitas, que não são aquilo que nós achamos que é perfeito, né? Porque tem muito disso, é aquilo que eu acho. Não é que seja. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar aos outros. Torne-se semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4, 13. Então, gente, o relacionamento com as pessoas é muito importante, né? Como saber se eu sou um ser humano paciente, que desenvolveu a paciência ou não? Estar entre as pessoas. É quando algo acontece, que não acontece como eu quero, e aí nesse momento Deus vê como está meu caráter. Por isso que é tão importante.
Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira que eu devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O mais importante para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. 1 Coríntios 10, 31. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus não está interessado se você decide se é médico, gari, se você faz bolo, se você faz sobrancelha, se você é cabeleireira, se você é treinadora, palestrante. Isso não importa para Deus. Deus se importa quem é você. Qual é o seu caráter, qual é a sua essência, qual é o seu coração. Isso sim é importante para Deus. Então, se você está aqui achando que você vai descobrir qual é a sua carreira, não é aqui. Porque aqui a intenção é que você se aproxime do caráter de Deus. É que você desenvolva o caráter de Deus. E é disso que nós estamos falando. Tanto faz o seu trabalho, a forma como você arruma o dinheiro para se manter na sua vida. Mas sim o caráter que você desenvolve. Quem é você? Quem é você? Isso mesmo. Olhe para você, olhe para a tua vida, olhe para os teus relacionamentos, que você vai entender um pouco quem é você. Tá bom? Dia 22. Tema para reflexão. Fui criada para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3, 18. Pergunta para meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Qual é a área da sua vida que hoje você precisa pedir que o Espírito Santo interceda, que Ele transforme em você? Pense nisso e deixe o Espírito Santo agir. Ele vive em você, mas Ele tem tanto amor e respeito que Ele te respeita. Então permita que Ele haja na tua vida, que Ele haja no teu caráter. E se você pedir paciência, deixa eu te contar, Deus vai te dar muitas situações para testar a sua paciência, para desenvolver. Então não é que você vai virar o monge do Tibete, não é isso. Vai vir situações onde Deus vai trabalhar o seu caráter para que isso desenvolva em você. Tá bom? Então eu desejo que você pensa, reflita e que você permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Tudo aquilo que não provém de Deus ou do Espírito Santo, peça para Ele tirando, removendo, que vai chegar um momento que você não vai sentir a menor falta de coisas, como eu hoje, amada. Não consigo nem me imaginar com uma roupa, tomara que caia. Não consigo. Mas não foi feito pela dor, foi feito por amor. Foi feito porque eu permiti que o Espírito Santo de Deus agisse em mim. Hoje, por exemplo, bebida alcoólica. Eu vejo as pessoas bebendo, eu vejo a bebida, não sinto nenhuma vontade. Mas eu orei muito, eu pedi muito, 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 muito mesmo, para que o Espírito Santo removesse de mim todo e qualquer desejo. E várias coisas que eu pedi e orei para Deus, Deus foi tirando de mim. Então, peça isso para Deus. Peça para Deus aquilo que você quer, tá bom? Que Ele vai atender os pedidos do seu coração. Um beijo grande, até o próximo vídeo.